Olá, seja bem-vindo ao canal Seu Bolso, Seu Dinheiro. Vamos conversar um pouco sobre as recentes condenações judiciais que obrigam grandes bancos a pagar indenizações, devoluções em dobro e danos morais para aposentados, pensionistas e beneficiários do BPC. Hoje vamos detalhar quais instituições financeiras estão na mira da justiça, que tipo de práticas abusivas levaram a essas condenações e, o mais importante, como você pode identificar se tem direito a reaver esses valores. Fique atento, pois uma notícia que acaba de ser confirmada pode mudar completamente a sua relação com os descontos no seu benefício. A Câmara dos Deputados aprovou em regime de urgência um projeto de lei que proíbe descontos não autorizados diretamente na sua folha de pagamento. Uma vitória que pode encerrar anos de abusos. Se você já teve um desconto estranho no seu benefício, um empréstimo que parece nunca acabar, ou se sentiu enganado por alguma proposta bancária, compartilhe sua história nos comentários. Suas experiências são valiosas e, sempre que possível, respondemos a todos para ajudar a esclarecer as dúvidas e fortalecer nossa comunidade. Uma das notícias mais animadoras para os beneficiários do INSS é a recente aprovação em regime de urgência do projeto de lei que visa proibir os descontos automáticos de associações e outras entidades diretamente na folha de pagamento. Essa medida, que agora segue para votação no plenário na próxima semana, representa um passo gigantesco na proteção do seu dinheiro. A votação foi simbólica, o que significa que houve um consenso entre os parlamentares de que a situação havia se tornado insustentável. Ficou claro para todos que um esquema generalizado estava em andamento, retirando dinheiro de quem mais precisa. Essa aprovação em regime de urgência significa que o projeto não precisará passar por longas discussões em comissões, acelerando sua transformação em lei. Isso é exatamente o que os aposentados e pensionistas estavam clamando. Contudo, simplesmente parar os descontos futuros não resolve o problema do dinheiro que já foi retirado indevidamente. O verdadeiro desafio agora é reaver os valores que foram desviados ao longo de meses ou até anos. É fundamental que você saiba como lutar por esse direito de devolução, pois o prejuízo já foi consolidado e o caminho para o ressarcimento exige conhecimento e ação. A situação se torna ainda mais grave quando investigamos para onde foi esse dinheiro. As investigações na operação da Polícia Federal revelaram um esquema complexo e revoltante. Um dos personagens centrais, apelidado de Careca do INSS, foi flagrado tentando se desfazer de bens de luxo, como carros importados e imóveis, poucos dias antes de ser oficialmente alvo da operação. Alguns desses bens foram transferidos para nomes de terceiros e outros simplesmente desapareceram. Isso demonstra uma tentativa clara de ocultar o patrimônio adquirido com o dinheiro desviado dos aposentados. Fica evidente que os valores descontados não ficavam nas associações. Eles eram canalizados para contas de indivíduos que os utilizavam para manter um estilo de vida extravagante, carros de luxo, mansões e outras regalias. Isso prova a dificuldade que será recuperar esse dinheiro diretamente dos sindicatos e associações, pois na prática os fundos não estão mais lá, estão diluídos nos bens de pessoas que participaram do esquema. O sentimento de impotência e revolta é compreensível. O seu dinheiro, fruto de uma vida inteira de trabalho, foi usado para financiar a ostentação de criminosos. Diante desse cenário, o INSS tomou uma medida paliativa para tentar amenizar o prejuízo. Beneficiários que conseguiram registrar a tempo uma reclamação formal sobre os descontos indevidos no aplicativo Meu INSS ou pelo telefone 135 poderão receber a devolução de ao menos uma parcela recente. Isso acontece porque, ao receber a reclamação, o INSS conseguiu bloquear o repasse daquele valor específico
antes que ele chegasse à conta da associação fraudulenta. O dinheiro ficou retido no sistema do próprio INSS, tornando possível a sua devolução direta na próxima folha de pagamento do beneficiário. É uma pequena vitória, mas que ilustra um ponto crucial. O dinheiro que já foi repassado nos meses e anos anteriores dificilmente será recuperado por essa via administrativa. Para reaver os valores mais antigos, o caminho será outro, muito provavelmente através de ações judiciais, não apenas contra as associações, mas também contra os bancos que permitiram essas transações. O problema, infelizmente, é ainda mais profundo e não se limita aos descontos de associações. As investigações revelaram que o buraco é muito maior. A Previdência Social enfrenta uma crise de gestão e transparência que afeta diretamente a vida de milhões de brasileiros. A fila de espera por benefícios do INSS atingiu um recorde histórico. Atualmente, milhões de pessoas aguardam a análise e concessão de suas aposentadorias, pensões e auxílios. Esse aumento explosivo na fila de espera gera suspeita de que o governo possa estar deliberadamente retardando as concessões para conter despesas no curto prazo, uma estratégia que penaliza quem tem direito ao benefício. Essa situação cria uma pressão imensa sobre o sistema e sobre o governo atual, que precisa lidar com as consequências de um esquema criminoso de desvio de dinheiro e, ao mesmo tempo, gerenciar uma fila de espera que parece não ter fim. É uma verdadeira batata quente, e a falta de transparência nos processos do INSS só alimenta a desconfiança. E em meio a tantas notícias preocupantes, surge uma iniciativa que pode trazer algum alívio. Para tentar dar conta da avalanche de reclamações e solicitações de ressarcimento, o INSS anunciou uma parceria com os Correios. A ideia é utilizar a vasta rede de agências dos Correios em todo o país para oferecer atendimento aos beneficiários. Isso se fez necessário porque as agências do próprio INSS estão sobrecarregadas, com filas enormes e uma demanda por atendimento que supera em muito a capacidade dos servidores. O atendimento pelo telefone 135 também está saturado. Com essa parceria, os aposentados e pensionistas poderão buscar ajuda nas agências dos Correios para registrar reclamações, solicitar o ressarcimento de valores descontados indevidamente e, possivelmente, realizar outros serviços como a prova de vida e a obtenção de extratos. É uma tentativa de desafogar o sistema e oferecer mais um canal de atendimento para quem foi lesado e precisa de ajuda para reaver seus direitos. A questão dos descontos indevidos e das fraudes em empréstimos consignados é apenas a ponta do iceberg. Um terceiro escândalo, talvez o mais grave de todos, está prestes a vir à tona e diz respeito ao valor das próprias aposentadorias. Muitos beneficiários têm a nítida sensação de que o valor que recebem mensalmente é injusto e não corresponde ao que contribuíram ao longo da vida. Pessoas que contribuíram sobre 3, 4 ou 5 salários mínimos, quando se aposentam, recebem um valor muito inferior, às vezes pouco acima do salário mínimo. Isso não é apenas uma sensação. Em muitos casos, é a constatação de um erro de cálculo por parte do INSS. O benefício previdenciário deve ser condizente com o histórico de contribuições do segurado. Quando isso não acontece, estamos diante de mais uma forma de prejuízo, talvez a mais cruel, pois afeta a renda mensal do aposentado por todo o resto de sua vida. Esse problema das aposentadorias com valores incorretos é um vulcão que está prestes a entrar em erupção. Se uma investigação séria for iniciada, ela revelará falhas sistêmicas nos cálculos do INSS. Muitos aposentados e pensionistas foram enganados não apenas nos descontos e nos empréstimos, mas no próprio cálculo do benefício que lhes garante o sustento.
A pergunta que fica é: para onde vai a diferença entre o que deveria ser pago e o que efetivamente é depositado na conta do beneficiário? Mais uma vez, o dinheiro some dentro de um sistema complexo e pouco transparente. Isso sem mencionar os casos de benefícios concedidos a quem não tem direito, enquanto pessoas que realmente precisam têm seus pedidos negados ou recebem valores aviltantes. O INSS está em uma situação delicada e a confiança no sistema está profundamente abalada. O aposentado brasileiro não quer luxo, ele quer dignidade, quer poder ir ao mercado, à farmácia, pagar suas contas e viver com tranquilidade, sem a necessidade de se endividar constantemente com empréstimos para complementar a renda. É nesse contexto de abusos generalizados que a Justiça começou a agir de forma mais enérgica contra as instituições financeiras. Uma recente decisão em uma ação civil pública, movida pelo Instituto de Defesa Coletiva, o Ministério Público e a Defensoria Pública condenou uma série de bancos por práticas abusivas em contratos de empréstimo consignado. A decisão é um marco e abre um precedente importante para milhares de consumidores lesados. Os bancos foram condenados por enganar clientes ao prometerem uma simples prorrogação ou pausa no pagamento de dívidas, quando, na verdade, estavam realizando um refinanciamento completo do contrato, sem o consentimento claro do consumidor. Essa manobra resultava no aumento da dívida total, com a incidência de mais juros e a extensão do número de parcelas. Em outras palavras, a pessoa acreditava estar recebendo um alívio financeiro temporário, mas, na realidade, estava se endividando ainda mais. A condenação imposta pela Justiça é severa e visa não apenas a reparar o dano causado, mas também a inibir que essas práticas continuem. Os bancos condenados terão que pagar em dobro todos os valores que foram cobrados indevidamente dos consumidores. Por exemplo, se um refinanciamento não autorizado gerou um custo adicional de R$ 2.000 para você, o banco terá que devolver R$ 4.000. Além da devolução em dobro, a Justiça determinou o pagamento de uma indenização por dano moral individual, fixada em 10% do valor original do contrato. Usando um exemplo prático, se o seu contrato era de R$ 10.000, você teria direito a receber mais R$ 1.000 a título de danos morais, além da devolução em dobro. A decisão também estabeleceu um dano moral coletivo de R$ 50 milhões, valor que será destinado a um fundo estadual de proteção dos direitos do consumidor. Essa punição coletiva reconhece que a prática abusiva afetou a sociedade como um todo e não apenas os indivíduos que entraram com a ação. A pergunta que muitos estão se fazendo é: quem tem direito a receber esses valores? A decisão judicial abrange principalmente as pessoas que tinham dívidas bancárias durante o período da pandemia de Covid-19, a partir de março de 2020. Se você tinha empréstimos consignados nessa época e o banco ofereceu algum tipo de prorrogação ou alteração no contrato, é muito provável que você tenha sido vítima dessa prática abusiva. Se você percebeu que seu contrato foi refinanciado ou renovado sem a sua autorização expressa, ou se os termos da negociação não foram claros, você tem grandes chances de ter direito à indenização. Muitas pessoas notaram que as parcelas do empréstimo nunca terminavam, ou que, de repente, um novo contrato apareceu em seu extrato sem que tivessem solicitado. Esses são sinais claros de que você pode ter sido enganado e pode buscar a reparação na justiça. A lista de bancos condenados inclui gigantes do setor financeiro. Entre eles estão o Banco do Brasil, Itaú, Bradesco, Santander e Banco Pan-Americano. A decisão, no entanto, tem um alcance ainda maior, pois se aplica a todas as instituições financeiras associadas à FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, que tenham praticado atos semelhantes. Isso significa que mesmo que o seu banco não esteja explicitamente nomeado na lista inicial,
Se ele adotou as mesmas práticas abusivas de refinanciamento disfarçado de prorrogação, ele também está sujeito às mesmas penalidades. Portanto, é fundamental que você verifique seus contratos e extratos, independentemente de qual seja o seu banco. A decisão judicial abriu uma porta para que um número imenso de aposentados, pensionistas e servidores públicos possa finalmente ser compensado pelos prejuízos financeiros e morais que sofreram. Agora é preciso ter muita cautela. Receber esses valores não é um processo automático. Não basta simplesmente ligar para o banco e exigir o dinheiro. Você precisa estar preparado para comprovar o abuso. Muitos escritórios de advocacia podem prometer resultados fáceis e rápidos, mas a realidade é mais complexa. O primeiro passo, antes de entrar com uma ação judicial, é notificar o banco e solicitar uma cópia do contrato e um esclarecimento detalhado sobre qualquer alteração que tenha sido feita. Se o banco não conseguir provar, com documentos e idealmente com uma gravação de voz ou assinatura, que você consentiu de forma clara e inequívoca com o refinanciamento, aí sim você terá um caso sólido para levar à justiça. Alegar que não se lembra de ter autorizado não é suficiente. É preciso que a falta de autorização seja demonstrável. Por isso, a organização de seus documentos e a formalização do seu pedido de esclarecimento ao banco são etapas cruciais para garantir o seu direito. A justiça está do seu lado, mas ela exige provas.